Blockchain, Bitcoin, com certeza são palavras que todo mundo já ouviu por aí, né? Elas prometem revolucionar o mundo, mas o que elas realmente significam? Hoje a gente vai desvendar de vez o mistério por trás do dinheiro digital e da tecnologia que faz ele funcionar, para entender como é que essa engrenagem toda roda e por que ela é tão importante. Vamos começar com o problema central, a grande pergunta. Imagina o seguinte, como é que se cria uma nota de, sei lá, R$ 100, só que totalmente digital? O que impediria alguém de simplesmente dar um copiar e colar nessa nota e sair gastando ela 1000 vezes por aí? Pois é, esse problema, conhecido como gasto duplo, era o grande desafio a ser resolvido. Então, antes do Bitcoin, qualquer pagamento digital precisava de alguém no meio do caminho, um intermediário de confiança. Pensa no seu banco, na operadora do cartão de crédito. Eles funcionam como um juiz, sabe? Verificando se as transações são legítimas para evitar fraude e garantir que o dinheiro realmente saia de um lugar e chegue no outro. Só que esse modelo tradicional tem seus problemas. Essas instituições cobram taxas por esse serviço, claro, e as transações muitas vezes podem ser canceladas, o que gera custo e incerteza. A ideia de um sistema ponto a ponto, ou peer-to-peer, era justamente cortar esse intermediário. Criar uma troca direta, mais barata, definitiva e que não dependesse da confiança em uma empresa, mas sim em matemática, em prova criptográfica. E essa visão foi descrita de uma forma brilhante logo na primeira linha do famoso white paper do Bitcoin. Ele foi publicado lá em 2008 por uma figura misteriosa que a gente só conhece pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A proposta era radical, um sistema de dinheiro eletrônico que não precisasse de ninguém para funcionar. E aí, em 2009, surge a primeira solução de verdade para esse desafio, o Bitcoin. Ele se tornou a primeira moeda digital descentralizada do mundo. É um tipo de dinheiro completamente novo, que só existe no mundo digital e é mantido por uma rede global de computadores, e não por um banco central. E aqui está o ponto crucial. O Bitcoin não é controlado por nenhum governo, por nenhuma empresa. Ele funciona com base em regras matemáticas que estão escritas no código dele. E são os próprios usuários, de forma coletiva, que garantem que essas regras sejam seguidas. É um sistema que se governa sozinho, de verdade. Mas o Bitcoin é só a ponta do iceberg. A verdadeira inovação, o motor que faz essa máquina toda girar, é a tecnologia por trás dele. O Bitcoin foi só a primeira aplicação de uma invenção muito maior e mais poderosa, a blockchain. A melhor maneira de pensar na blockchain é como um livro-caixa universal. Imagina um caderno onde cada transação financeira é anotada. Agora imagina que uma cópia exata desse caderno é distribuída para milhares de computadores no mundo todo. Todo mundo vê a mesma coisa em tempo real. A transparência é total. E aqui vem a parte genial. Uma vez que uma transação é registrada nesse livro, ela não pode mais ser alterada ou apagada. Fica lá para sempre. Cada novo registro, ou bloco, é ligado ao anterior usando criptografia, criando uma corrente. Tentar mudar um bloco antigo significaria ter que refazer todos os blocos seguintes, um trabalho que seria praticamente impossível. Tá, mas aí surge a grande dúvida. Se não tem ninguém no comando, como é que o sistema se mantém seguro? O que impede alguém mal intencionado de ir lá e adicionar uma transação falsa nesse livro caixa compartilhado? Bom, o processo funciona mais ou menos assim. Uma nova transação é enviada para toda a rede. Computadores especiais, que a gente chama de mineradores, juntam várias dessas transações num bloco novo. Aí começa uma corrida. Eles competem para resolver um problema matemático super complexo. O primeiro que resolve ganha o direito de adicionar o bloco à corrente e é recompensado por isso. Esse mecanismo de competição se chama prova de trabalho, ou proof of work. A melhor analogia é um cubo mágico. É bem difícil de resolver, mas se alguém te entrega um já resolvido, na hora você consegue ver que está certo. É exatamente essa lógica. Algo difícil de fazer, mais fácil de verificar. É isso que garante a segurança da rede inteira sem precisar de um chefe. E outro pilar da confiança no Bitcoin é a escassez digital. As regras do jogo, lá no código, dizem que nunca, jamais, existirão mais de 21 milhões de bitcoins. Essa oferta limitada, bem diferente das moedas normais que os governos podem imprimir sem parar, é um dos fatores que dão valor a ele. Agora vamos abrir um pouco o horizonte, porque é aqui que a história fica ainda maior. Se a blockchain é, no fundo, um livro de registros digital seguro e que não pode ser fraudado, ela pode registrar qualquer coisa de valor, não só dinheiro. E isso abre um leque de possibilidades gigantesco.
Por exemplo, uma tecnologia pode ser usada para a gente rastrear a origem de um alimento, desde a fazenda até o supermercado, garantindo que ele é autêntico. Pode proteger um prontuário médico, dando ao paciente controle total sobre os seus dados. Ou registrar patentes, direitos autorais e até criar sistemas de votação super transparentes e à prova de fraude. As aplicações são quase infinitas. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? O que realmente importa aqui? A resposta, no final das contas, vai muito além de uma nova forma de dinheiro. A verdadeira revolução da blockchain é a criação de um sistema que permite que pessoas que não se conhecem e que não precisam confiar umas nas outras cheguem a um acordo sobre fatos sem precisar de um intermediário. É a capacidade de programar a confiança diretamente na tecnologia. E isso deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Se a confiança, que é a base de quase tudo que a gente faz em sociedade, pode ser automatizada e garantida por código, o que seremos capazes de construir a seguir? As possibilidades, bom, elas estão apenas começando a ser exploradas.